terceiro livro do Pentateuco, Levítico. Primeiro, livro do Gênesis. Segundo, Êxodo. Terceiro, Levítico. Qual é o propósito deste livro? Qual é o foco principal desse livro? Gostaria que você voltasse um pouquinho à sua Bíblia, no capítulo 40 do livro do Êxodo, a partir do verso 34, e a palavra vai nos dizer assim: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até um dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Entre Levítico 1:1. Aí ele vai dizer assim: chamou o Senhor. Chamou o Senhor. Então, nesta proposta, o livro tem este nome de Levítico, que seria assim, relativo aos levitas. Mas esse livro, em hebraico, ele tem este nome: chamou o Senhor. Chamou o Senhor. Chamou o Senhor. Então, em hebraico, este livro tem este nome: chamou o Senhor. Então, nesta proposta de chamar o Senhor chamou o seu povo. Ele chama o seu povo. Então, qual é o propósito deste livro? O propósito desse livro, qual é a ideia central deste livro? A ideia central desse livro é que o povo precisava se achegar a esse Deus. Porque ele vai dizer assim: fala aos filhos de Israel, Levítico 1:2, fala aos filhos de Israel, e diz, quando, conectivo de tempo, quando algum de vós trouxer oferta, essa palavra não pode faltar na sua observação, não pode faltar na sua observação. Oferta agradável ao Senhor. Oferta é algo voluntário. Oferta tem aproximadamente mais de 200 vezes a palavra oferta. Ofertas tem mais de 20 vezes, então tem mais de 230 vezes essa palavra oferta neste livro. Então, qual é o foco? Não é o homem chamando o povo, mas é Deus chamando o povo para o foco, que ele vai habitar no meio desse povo. Com isso, a palavra Senhor nesse livro, já que estamos entendendo qual é a ideia central desse livro, o foco desse livro é o Senhor. Porque é o Senhor que chama. E quando nós olhamos para este livro, nós temos aproximado, na verdade, nós temos 858 versículos nesse livro. Desses 858 versículos, nós temos 315 vezes a palavra Senhor. Fazendo uma regrinha de 3 rapidinho aqui, nós vamos ver que 37% das palavras desse livro é Senhor. Então, se você correr o olhar no seu livro, no capítulo 4, ele disse assim: disse mais o Senhor a Moisés. Anda mais um pouquinho no seu livro, você vai ver, no 5,14, disse mais o Senhor a Moisés. No 6,19, disse mais o Senhor a Moisés. No versículo 24 do capítulo 6, disse mais o Senhor a Moisés. E assim sucessivamente, capítulo 8 e no capítulo 9
verso 6, no capítulo 11, e assim sucessivamente, o livro vai trazer esse propósito, essa ideia central desse livro. Então, o foco central desse livro é chamando o povo para essa vida de ter um relacionamento íntimo com esse Deus que é santo. É Ele chamando o seu povo para esta vida santa. Quando nós olhamos para esta palavra, oferta ou corban, oferta agradável ao Senhor, nós vamos parar para observar que não era algo obrigatório. Era quando alguém tivesse cometido algum pecado por ignorância ou por não conhecer. Então ele apresentava uma oferta voluntária ao Senhor. Então o Senhor chama o povo, chamou o Senhor para que o povo tenha uma vida santa perto desse Deus santo. Então este é o foco deste livro. Seja santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Qual a razão pela qual esse livro foi escrito? Então, nós vimos que esse livro tem o propósito de mostrar o elo de ligação entre Êxodo e Números. A libertação, entre a libertação e a caminhada do Sinai até as campinas de Moabe, o povo precisava de um manual de adoração. E nós já vimos no vídeo anterior, na aula anterior, que são 7 ações, 7, usando o ritual, usando a pureza, usando o sacerdócio, em 7 atos. Então, qual é a razão pela qual esse livro foi escrito? Era um manual jurídico para esse povo, um manual de ética desse povo, um manual de higiene desse povo, um manual de justiça social desse povo, porque esse povo precisava, ao entrar na terra prometida, onde o livro vai fazer várias vezes, quando entrares na terra prometida. Então, qual é a razão pela qual esse livro foi escrito? Para deixar para o povo de Deus um manual de como é esse Deus, de como esse Deus age, de como que esse Deus habita no meio do seu povo. Um outro foco que eu posso trazer aqui para nós da razão pela qual esse livro foi escrito é como viver em Deus que é santo. Como viver junto com esse Deus, como esse Deus vai viver dentro de nós, sendo nós pecadores. Então, é esta santidade, é esse manual de santidade. A partir do capítulo 17, nós vamos ver o maior manual de santidade que nós temos na palavra. Do capítulo 17 até o 27, nós temos literalmente um manual de santidade. Então, qual é a razão? Qual a razão para esse livro foi escrito? Então, foi um manual que Deus deu para o seu povo, para como que esse povo deveria se chegar até ele e como esse povo deveria permanecer na sua presença. Com isso, nós vamos parar para observar quantos sacrifícios tem no livro. Quantos sacrifícios. E gostaria de chamar a sua atenção para as expressões que não vou trazer todas para vocês, mas eu vou trazer algumas aqui para você entender como que o livro está sendo escrito. No finalzinho do capítulo 7, ele vai trabalhar com um colofão, ou seja, uma forma de concluir um assunto, e ele vai dizer assim: esta é a lei da oferta de manjares, da oferta do pecado, da oferta pela culpa, da consagração e do sacrifício pacífico. Se nós olharmos para trás, nós vamos ver que o que tem é a lei do holocausto, tem a oferta de manjares, tem a oferta do pecado, oferta da culpa, a consagração e o sacrifício pacífico. Então, quando nós chegamos no final do capítulo 7, nós vamos ter esse colofão, onde ele encerra literalmente essas leis de sacrifício. Então, por que essas leis de sacrifício?
qual era o objetivo? O que Deus queria revelar através do sacrifício? Primeira coisa era o caráter de um Deus justo. Caráter de um Deus justo. Ele não deixa o pecado impune. Então, qual era o objetivo de se apresentar os sacrifícios? O caráter do próprio Deus. Então, ele não deixa o pecado impune. Segunda coisa, por que os sacrifícios? Por que 7 capítulos de sacrifícios? Porque ele detesta, Deus detesta o pecado. O pecado precisa ser exposto. Então, é dessa forma. Ele teria que ir perante o sacerdote, ele teria que ir lá na tenda da congregação, levar o animal, confessar o pecado, colocar a mão sobre o animal. E ele tinha que fazer esse ritual todo para dizer, para expor o pecado. Terceira coisa, por que dos sacrifícios? Porque era o perdão, o pecador deveria se aproximar de um Deus de uma forma correta. Então, o povo não poderia simplesmente se apresentar diante de Deus de uma forma incorreta. Lembrando sempre que eles estavam saindo do Egito. Saindo do Egito, eles tinham muitos deuses no Egito. E agora eles têm um único Deus, o verdadeiro Deus. Então, mostra como que esse pecador, como que esse homem, como que essa mulher deveria comparecer, aproximar-se de Deus. Então, por isso, os objetivos dos sacrifícios. Uma outra forma de nós olharmos para esse sacrifício é que todo pecado tem uma necessidade de perdão. Então, o pecado precisa ser perdoado. Então, por isso, expor o pecado. Uma outra objetivo que nós podemos destacar aqui para você é que a ira de Deus deve ser aplicada. E nós podemos ir para Romanos, lá no capítulo 1, a partir do verso 16, 17, 18, especificamente ele vai dizer que a justiça de Deus já está revelada no Evangelho e a ira de Deus também já está revelada no Evangelho. Então, qual era o objetivo? Era desse homem sair do seu lugar, ir até o tabernáculo, que era móvel, onde esse tabernáculo era construído no meio. Colocava-se 3 tribos ao norte, 3 tribos a leste, 3 tribos ao sul, 3 tribos a oeste. E o tabernáculo ficava no centro. Dentro desse tabernáculo tinha o Santo dos Santos. E dentro desse Santo dos Santos tinha-se a arca. Em cima da arca tinha o propiciatório. Era daí que Deus falava com o seu povo, no meio do seu povo. Então, os objetivos dos sacrifícios não era simplesmente imputar ao homem algo que ele não poderia fazer. Tanto é que quando ele não tinha posses, ele poderia simplesmente ter uma rola ou um pombinho. Qual é a razão pela qual esse livro foi escrito? Para mostrar o povo, para mostrar o povo no passado, para mostrar no povo agora, para mostrar no povo do porvir que Deus é santo. E o povo de Deus precisa ser santo para se relacionar com Deus santo. Deus te abençoe.